Olá pessoal, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas ao nosso vídeo de correção do ENAM, da disciplina de Direito Administrativo. Meu nome é Marcos Oliveira, eu sou professor aqui do meu curso em Administrativo e Tributário. Nós já tivemos também um vídeo sobre a parte tributária, na verdade sobre constitucional tributário, porque na prova de vocês, no exame do ENAM, não cai tributário isolado, para alegria de uns e tristeza de outros, não é? Então, nós também temos um vídeo, recomendo que você veja, sobre constitucional tributário. Nesse vídeo de hoje, nós vamos corrigir as questões de direito administrativo. Foram inúmeras questões, eu considero que foram bem elaboradas as questões do ENAM em direito administrativo. O examinador conseguiu aí passear por vários temas importantes, passeou um pouquinho pela jurisprudência, cobrou bastante jurisprudência, a gente pode dizer. O que já era esperado, é um perfil da banca, né, e é um perfil dos concursos da magistratura, então não poderia ser diferente no caso do ENAM. Também cobrou letra da lei, né, nós tivemos aí algumas questões, por exemplo, envolvendo a lei anticorrupção e outras leis que nós vamos ver. Então eu considero, na minha avaliação, que foi um exame bem elaborado, um exame que está aí de acordo com o que a gente poderia esperar numa prova dessa natureza, tá bom? Eu sei que algumas pessoas ficaram um pouco frustradas com o ENAM, achavam que seria cobrado nas questões mais inerentes à magistratura. Eu particularmente acho que a banca caiu bem. Eu acho que ela trouxe temas importantes. Lei anticorrupção, delegação do poder de polícia, a questão da prescrição contra a fazenda pública, né, o decreto 20.910, que é uma matéria que constantemente é analisada por magistrados. Então, eu considero que foi uma prova bem elaborada, uma prova que se aproximou bastante de uma prova que a gente esperava em relação à magistratura. Beleza? Vamos então corrigir as nossas questões. Começando pela questão de número 16, não, questão de número 17, uma questão que trata aí de poder de polícia. Vamos lá. A questão diz o seguinte: um determinado município instituiu empresa pública em regime não concorrencial mediante autorização legislativa para exercer poder de polícia de trânsito, inclusive quanto à aplicação de multas. De acordo com a jurisprudência do STF, a respeito do poder de polícia administrativa, assinale a afirmativa correta. Gente, essa questão, ela cobra a tese de repercussão geral 532. Essa tese é uma tese que vem sendo cobrada muito em prova e ela diz respeito à possibilidade que o Estado tem de delegar o poder de polícia, por meio de lei, a pessoas jurídicas de direito privado que integram a administração indireta e que vão exercer o poder de polícia numa situação de exclusividade e em regime não concorrencial. O Supremo passou muito tempo para decidir isso. O STJ tinha precedentes dizendo que não seria possível essa delegação do poder de polícia, pelo menos com relação à fase de aplicação da sanção, mas hoje o entendimento do Supremo é que sim, é possível delegar poder de polícia para pessoas jurídicas de direito privado que integrem a administração indireta. Nós não estamos aqui falando de delegação do poder de polícia a particulares. Não é disso que trata a tese de repercussão geral. Aliás, não é possível delegar poder de polícia para particulares. Sim, nós estamos falando da delegação do poder de polícia para empresas estatais. E o Supremo entende que essa delegação pode ser feita, inclusive, com relação à fiscalização e também com relação à aplicação de sanções, que é o que acontece aí no enunciado. E aí, de todos os itens, o item que atende o gabarito, que é o gabarito, né, e que atende esse entendimento do Supremo, é o item D. A lei autorizadora é compatível com a ordem constitucional vigente, que admite a delegação do poder de polícia administrativa a pessoas jurídicas de direito privado, integrantes da administração pública indireta e prestadores de serviço público em regime não concorrencial. Cuidado com esse pressuposto, né? Que é um pressuposto até fácil de ser atendido. É preciso que esse serviço seja prestado em regime não concorrencial. Então, o gabarito é a letra D de dado, de acordo com essa tese de repercussão geral. É esperável uma questão dessas numa prova do ENAM, é uma questão que traz aí um assunto muito importante, né, a qual os juízes, magistrados, são submetidos. Então, era de se esperar que essa questão aparecesse. Questão de número 18. O Supremo Tribunal Federal julgou em 2022 a ação direta de inconstitucionalidade 2946, proposta em relação ao artigo 27 da Lei 8987 de 95, in verbis. Artigo 27. A transferência de concessão
ou do controle societário da concessionária sem prévia anuência do poder concedente, implicará a caducidade da concessão. Parágrafo 1º. Para fins de obtenção da anuência de que trata o caput deste artigo, o pretendente deverá, inciso 1, atender às exigências de capacidade técnica, idoneidade financeira e regularidade jurídica e fiscal necessárias à assunção do serviço. E 2, comprometer-se a cumprir todas as cláusulas do contrato em vigor. Então, o artigo 27, ele fala da questão da transferência da concessão. E diz que é possível haver essa transferência da concessão desde que haja a prévia anuência do poder concedente. Show! Para fins de obtenção, discutia-se, já falei essa primeira parte, discutia-se se este artigo é compatível com o artigo 175 da Constituição Federal a seguir. Artigo 175. Incumbe ao poder público, na forma da lei, diretamente ou sob regime de concessão ou permissão, sempre através de licitação, a prestação de serviços públicos. Parágrafo único, a lei disporá sobre, e aí o artigo 175 é reproduzido em seu inteiro teu. Beleza. Enunciado longo, né? No voto do relator, que obteve a adesão da maioria do STF, lê-se o seguinte: é a proposta mais vantajosa que, prima facie, vincula a administração. Mantidos seus termos, não se pode afirmar que a modificação do particular contratado implica automática e necessariamente burla a regra da obrigatoriedade da licitação ou ofensa aos princípios constitucionais correlatos, mormente nos casos de concessão, dada a natureza incompleta e dinâmica desses contratos e a necessidade de se zelar pela continuidade da prestação adequada dos serviços públicos. Assinale a opção que traduz a ideia expressa pelo tribunal no trecho destacado. E aí os itens A, B, C, D e E tratam exatamente dessa problemática, que envolve a transferência da concessão. O Supremo entende que é possível, sim, haver transferência da concessão sem que seja necessário fazer nova licitação. Isso se dá, e aí eu coloquei a ementa do julgado, eu recomendo que vocês leiam, está no material de vocês. Na ementa do julgado, fala-se expressamente que o contrato de concessão não é um contrato personalíssimo. Que não é porque a empresa beta ganhou a licitação e foi contratada como concessionária que ela precisa executar todo o contrato. Desde que a empresa para quem se transfere a concessão mantenha as condições que são previstas no edital da licitação anteriormente feita e que tenha condições de prestar o serviço, nada impede que haja a transferência da concessão, sem licitação. E é importante que vocês não confundam a transferência da concessão com a subconcessão. A subconcessão é distinta. A subconcessão está no 26 da 8987, que é aquela situação em que parte do objeto concedido é transferido para outra pessoa. Nesse caso, exige nova licitação. Na transferência da concessão, que foi exatamente o que foi analisado nesse julgado, nessa ADI, não é preciso fazer nova licitação. Então essa é a discussão. Eu coloquei para vocês, conforme eu falei, a ementa. Recomendo que vocês leiam essa ementa, gente, especialmente em provas discursivas, né? O Enem traz aí provas objetivas, prova objetiva, mas vocês estão estudando para magistratura e para outros concursos, recomendo que vocês leiam, porque numa prova discursiva isso faz diferença. Conhecer os detalhes dessa ementa, até recomendo que vocês leiam em algum momento, com mais tempo, o próprio julgado, o próprio inteiro teor, mas pelo menos a ementa vocês têm que conhecer, tá bom? É um pouco longa, mas vale a pena fazer uma leitura. E aí o gabarito seria a assertiva A. Na concessão, o principal para a administração pública é a manutenção das condições contratuais obtidas na licitação e a continuidade adequada dos serviços, e não o interesse da concessionária vencedora. Vocês vão ver aí nos outros itens que todos eles têm uma incorreção. Por exemplo, o item A ele fala que o contrato de concessão é personalíssimo, que tem natureza personalíssima. Está errado, né? O item B fala que tem que ter licitação, não precisa ter licitação. O item D fala que a competência do poder para anuir com a transferência caduca, não tem previsão legal sobre isso. E o item E fala que a administração deve rescindir a concessão. Não, em razão do princípio da continuidade. Não. O artigo 27 serve exatamente para que o serviço possa ser prestado continuamente sem fazer nova licitação.
apenas se transferindo a concessão de uma empresa para outra empresa, de uma concessionária para outra concessionária. Então o item E também está errado, gabarito letra C de casa. Questão 19. Há uma década foi editada a lei que pretende resguardar as várias administrações contra atos que possam ser qualificados como de corrupção. Trata-se da Lei 12.846, de agosto de 2013, que objetiva proteger tanto administrações públicas nacionais quanto estrangeiras em face de atos praticados por pessoas jurídicas que atentem contra os seus respectivos patrimônios ou que comprometam princípios, entre outras situações. Sobre a legislação mencionada, assinale a afirmativa correta. A Lei 12.846, que é a chamada Lei Anticorrupção, vem sendo muito cobrada em concurso e agora o ENAM mostra mais uma vez que essa lei é uma lei importante. Aliás, vocês como futuros magistrados e magistradas enfrentarão situações de aplicação da Lei 12.846, aplicação de sanções judiciais decorrentes de atos praticados e que se enquadram na lei anticorrupção. Essa questão cobrou basicamente a letra da lei. E eu até coloquei aqui para vocês os artigos que foram cobrados nessa questão. Artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º. O artigo 4º ele fala, por exemplo, da situação de fusão e incorporação. Ele diz que, nesse caso de fusão e incorporação, a responsabilidade da sucessora, da incorporadora e da empresa que resulta da fusão restringe-se à obrigação de pagamento de multa e reparação do dano, até o limite do patrimônio transferido. Tem um dos itens que traz isso de forma equivocada, né? É que, no caso, a assertiva E. A assertiva E fala que, no caso de fusão e incorporação, a responsabilidade da sucessora continuará ampla e geral. Está errado. E gerará, aliás, né? A responsabilidade direta dos seus dirigentes. Está errado. O item correto, gente, é o item C. As pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente, no âmbito administrativo e civil, pelos atos previstos na mencionada lei. Esse item está de acordo com o artigo 2º. Expressamente diz: as pessoas jurídicas serão responsabilizadas objetivamente nos âmbitos administrativo e civil pelos atos lesivos previstos nesta lei, praticados em seu interesse ou benefício, exclusivo ou não. Então, o item o item C é o gabarito da nossa questão. Os outros itens estão em desacordo aí com esses artigos que eu coloquei para vocês. Tá bom? Questão de número 20. Questão interessante também. Caio adquire imóvel, específico imóvel para fins empresariais. Situação no meio da rua Júlio César, no município WXZ. A referida rua possui um grande movimento, o que potencializa os atos mercantis que passou a realizar em seu imóvel por meio da sociedade empresária que criou. Passados 3 anos, esse dado é um dado importante, sua atividade empresarial está obtendo um alto ganho financeiro. Neste momento, a administração pública municipal, diante da necessidade de realizar uma obra emergencial, procede à ocupação temporária da área, fechando a entrada e a saída dos transeuntes, salvo os residentes. Essa situação perdura por 8 meses e acarreta o estado de inviabilidade financeira para o estabelecimento empresarial de Caio. Sobre essa situação, assinale a opção que melhor reflete o direito que a empresa citada, aliás, criada por Caio, teria em face do poder público municipal, segundo as regras brasileiras. Essa questão, né, essa questão 20, ela trata basicamente da questão da responsabilidade civil do Estado. Aqui, basicamente, a gente está diante de um questionamento sobre a interpretação que se deve dar ao artigo 37, parágrafo 6 da Constituição. Especificamente com relação a uma informação, que inclusive é bastante cobrada pela banca, pela FGV. Em relação à responsabilidade civil do Estado, incide a responsabilidade tanto em razão de atos lícitos quanto em razão de atos ilícitos. É equivocado associar essa responsabilidade administrativa civil apenas a atos ilícitos. O Estado também responde por atos lícitos, desde que esses atos lícitos causem danos anormais. Quando um dano é causado por um ato ilícito e esse dano é um dano anormal e não é um dano genérico, é um dano específico, a doutrina entende que o Estado tem que indenizar. É o caso aqui.
Essa pessoa já estava há 3 anos atuando, ela tinha já uma atividade financeira, a atividade empresarial que ela exercia trazia bastante recurso para ela, e aí um belo dia, o Estado, o município no caso, né, interdita aquela rua e impede que os seus clientes cheguem ao local. Ora, isso causa um dano que não é um dano genérico, é um dano específico, e é um dano anormal. O que é o dano anormal? É um dano que não resulta simplesmente da convivência em sociedade. É claro que obras públicas, que são atos lícitos, causam danos normais. O barulho, a poeira. Qualquer pessoa que vive em sociedade precisa estar preparada para se sujeitar a esse tipo de dano, que é chamado de dano normal. Mas nesse caso não é um dano normal. Não é um dano que resulta simplesmente da convivência em sociedade. É um dano anormal. É um dano que vai além da conta. Quando eu dou aula sobre isso, eu gosto sempre de usar essa expressão. É um dano que vai além da conta. Não é um dano que é simplesmente resultante da convivência em sociedade. Então, nesse caso, o município tem que indenizar. E aí, por isso que, nesse caso, a assertiva correta foi o município mesmo, né? Foi o município, a administração pública municipal. Nesse caso, a assertiva correta é a letra D. A sociedade empresária teria direito a ser ressarcida pelo atingimento econômico de suas atividades de forma objetiva. Aqui a aplicação clara do artigo 37, parágrafo 6º da Constituição, dano em razão de obra, pois a conduta do município teve direta relação com a inviabilidade de bem prestar suas atividades empresariais. Dano em razão da existência de uma obra, né? Para ser bem exato aqui, a doutrina chama de dano existente em razão de uma obra, em razão da existência de uma obra. Não foi a obra propriamente que diretamente causou um dano, não foi uma viga, uma daime, uma ponte que caiu. O simples fato dessa obra existir já gera danos anormais e específicos para esse particular. Então, nesse caso, de fato, a gente fala de uma responsabilidade civil fincada no artigo 37, parágrafo 6º da Constituição. Então, o gabarito, de fato, é a assertiva D de dado. Questão 21. Objetivando estabelecer a segurança das relações jurídicas ao retirar a possibilidade de situações financeiras perdurarem por tempo indeterminado, o Decreto-Lei 20.910, de 32, estabeleceu regras sobre prazos prescricionais quanto a direito à ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal. Aliás, esse tema é um tema importante para todas as magistraturas, né? Estadual, municipal. Sobre as regras mencionadas nessa legislação, assinale a afirmativa correta. Gente, basicamente o que essa questão trouxe foi a cobrança de alguns artigos do Decreto 20.910. Então eu coloquei aí, reproduzi para vocês no material, artigo 7º, artigo 6º, artigo 9º, artigo 8º, artigo 4º. Todos os itens cobram alguma coisa relacionada, algum aspecto relacionado a esses artigos, mas o gabarito da questão envolve a súmula 383 do STF. O que diz a súmula 383? A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr por 2 anos e meio a partir do ato interruptivo, mas não fica reduzida aquém de 5 anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. Qual artigo da lei ou do decreto-lei, melhor dizendo, tem relação com essa súmula? O artigo 9º. Ele diz assim: a prescrição interrompida recomeça a correr pela metade do prazo, da data do ato em que a interrompeu ou do último ato ou termo do respectivo processo. Então, essa súmula ela aborda esse artigo e ela esclarece esse artigo. A prescrição em favor da Fazenda Pública recomeça a correr por 2 anos e meio, porque a prescrição cheia são 5 anos, né? Então, pela metade, 2 anos e meio, a partir do ato interruptivo. Mas não fica reduzida aquém de 5 anos, embora o titular do direito a interrompa durante a primeira metade do prazo. O gabarito aqui é a assertiva C de casa, que está aí em acordo com a súmula 583, 383 do STF, tá bom? Gabarito letra C de casa. Mais uma questão que abordou na prova do Enem, a questão da jurisprudência. Vocês estão vendo que a jurisprudência aqui teve um peso muito grande, né? Nós tivemos lá a questão do poder de polícia, depois tivemos a questão da concessão, da transferência da concessão, e agora uma questão envolvendo uma súmula antiga, inclusive, do Supremo Tribunal Federal, a súmula 383. Bom, o que mais? Questão 22.
O plenário do STF, no julgamento do recurso extraordinário RE 684 e 612, com repercussão geral, tema 698, fixou parâmetros para nortear decisões judiciais. A respeito do recente posicionamento do STF em repercussão geral sobre os parâmetros do controle jurisdicional de políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, assinale a afirmativa correta. Bom, esse tema, que é o tema 698, ele veio ser construído para colocar alguns limites, alguma forma de agir no caso do controle judicial ou jurisdicional das políticas públicas. Entrava-se com ações, se entrava com ações, né, se ingressava com ações judiciais, pedindo para se implementar políticas públicas, mas muitas vezes os juízes, os magistrados, davam ordens judiciais, proferiam ordens judiciais muito específicas. Então, construa a escola, construa a estação de metrô, entregue isso, entregue aquilo. E aí o Supremo começou a perceber que havia, por certas vezes, um excesso com relação a esse comportamento em decorrência da atividade jurisdicional. Veio o Supremo, nesse entendimento, nessa tese 698, e diz o seguinte: a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais em caso de ausência ou deficiência grave do serviço não viola o princípio da separação dos poderes. Então, o Supremo já derrubou aí a questão do princípio da separação que era alegado pela administração pública. A administração dizia, olha, cabe ao administrador decidir em que momento ele vai implementar a política. Não cabe ao Poder Judiciário, porque isso fere a separação dos poderes. Não. O Supremo disse não, isso não fere a separação dos poderes. O poder público ele pode sim sofrer uma interferência judicial quando ficar comprovado judicialmente que ele se omitiu, que ele se ausentou, que ele foi deficiente na prestação de serviço. Agora, o item 2 vai restringir esse controle. Ele diz: a decisão judicial, como regra, em lugar de determinar medidas pontuais, então, ou seja, ao invés de dizer assim, faça isso, faça aquilo, construa a escola, PPP, papapá, deve apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar a administração pública que apresente um plano e ou os meios adequados para alcançar o resultado. Então não é que o juiz, não é que o magistrado vai se omitir a analisar. Ele vai analisar a situação, mas ele não vai dizer faça aquilo ou faça aquilo. Ele vai faça isso ou faça aquilo. Ele vai dizer o que é que tem que ser atingido e vai exigir que o poder público apresente para ele um plano para implementar isso. Então, se eu tenho, por exemplo, a questão de saúde pública e eu tenho num certo local deficiência no atendimento, o poder público vai ter que mostrar para o juiz um plano, um planejamento para implementar esse direito fundamental. Ou se num determinado município, por exemplo, não existem escolas suficientes ou atendimento em creche suficiente, o poder público vai ter um controle dessa ausência estatal, um controle dessa omissão estatal, mas não por medidas pontuais. O juiz não vai mandar, ordenar uma atividade pontual do poder público. E sim, conforme diz o tema, orientar, né, deverá estabelecer, apontar finalidades a serem alcançadas e determinar a administração que apresente um plano e ou meios adequados para alcançar o resultado. Então, como é que vai ser feito isso? Como é que essa omissão vai ser preenchida? O poder público vai dizer, eu vou construir 2, 3 hospitais em 5 anos. Eu vou construir 2 creches em 6 meses, etc. Diante disso, nós temos aí, como assertiva correta, a assertiva B. A decisão judicial, prioritariamente, deve se limitar a apontar as finalidades a serem alcançadas e determinar que a administração pública apresente um plano ou os meios adequados para alcançar tal resultado. Os outros itens, gente, eles estão completamente equivocados. Porque, por exemplo, o item a decisão judicial, como regra, deverá determinar medidas claras, objetivas e pontuais. Está errado. O entendimento diz exatamente o contrário. Item C. A intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas voltadas à realização de direitos fundamentais, mesmo em caso de deficiência grave ou ausência do serviço, viola o princípio da separação dos poderes. Errado, não viola nada. Item C. Item D. A atuação judicial deve ser pautada por critérios de razoabilidade e eficiência e deve desenvolver e apresentar o plano concreto a ser cumprido. Errado.
a decisão judicial não deve trazer qualquer tipo de determinação ao gestor público. Errado, não é? Ficou claro aí que não é que o juiz não vai dizer nada, né? Não é que o magistrado não vai determinar nada ao gestor público. O que ele não pode fazer é determinar ou apontar medidas pontuais. Então, gabarito letra B de bola. Beleza? Bom, vamos para mais uma. Questão de número 23. Em 2020, Fernando foi condenado com trânsito em julgado por ato de improbidade administrativa que causou prejuízo ao erário por ter culposamente permitido que a sociedade empresária Beta utilizasse bens e valores integrantes do acervo patrimonial do município Alfa, sem a observância das formalidades legais ou regulamentares aplicáveis à espécie na época em que Fernando exercia o cargo de secretário municipal de administração. Esse primeiro parágrafo, gente, ele é importante porque ele descreve a conduta praticada por Fernando. Ele diz que essa conduta foi uma conduta culposa, né, que causou um prejuízo ao erário. Então esse aspecto subjetivo aí é muito importante. Atualmente, em sede de cumprimento de sentença, o Ministério Público está pleiteando o pagamento de multa civil a que Fernando fora condenado na ação de improbidade. Então nós já tivemos uma ação de improbidade. Essa ação de improbidade está na fase de cumprimento de sentença e o Ministério Público está pedindo o pagamento da multa civil a que Fernando fora condenado. A defesa de Fernando, no entanto, alegou na execução que, diante da reforma da lei de improbidade, pela Lei 14.230, a multa não é mais devida. Diante da situação fática e jurídica narrada, alinhado ao entendimento do STF sobre o tema, o magistrado deve. Essa questão ela vem aparecendo muito em prova de concurso, em provas de forma geral, né, e no ENAM não é à toa que se foi cobrado, envolve a questão da modificação que foi feita na LIA, na Lei 8429, em relação ao aspecto subjetivo. Antes, os atos que causavam prejuízo ao erário eram atos puníveis por dolo ou por culpa. Na redação original da Lei 8429, o artigo 10 da lei dizia que esses atos que causassem prejuízo ao erário seriam puníveis por dolo ou por culpa. A lei foi alterada, todos vocês sabem disso, e agora só se pune conduta dolosa. Só que veio a discussão. Essa mudança ela é mais benéfica, porque se antes se punia por dolo ou por culpa, agora se pune apenas por dolo. Essa mudança, houve um questionamento, essa mudança alcança decisões transitadas em julgado ou não alcança? Alcança decisões que estão transitadas em julgado em fase de cumprimento de sentença? Porque pode ser que tenha transitado em julgado, mas não esteja ainda na fase de cumprimento de sentença. E aí, alcança ou não alcança? Resumidamente, eu trouxe para vocês, claro, a tese, mas resumidamente, essa mudança não retroage para alcançar situações de decisões condenatórias já transitadas em julgado ou em cumprimento de sentença. Então fica claro, já com essa explicação, que Fernando não poderá ser beneficiado por essa alteração. Já houve a condenação, já estamos na fase de cumprimento de sentença, o Ministério Público está pedindo para que o Fernando pague a multa civil a qual ele foi condenado. Então, Fernando não se beneficia. Isso é a interpretação do Supremo Tribunal Federal. Eu trouxe aqui para vocês a tese 1199 e coloquei aí em destaque exatamente esse trecho que é importante para nós. Ele fala: a norma benéfica da Lei 14.230, de 21, e aí ele detalha, né, revogação da modalidade culposa do ato de improbidade é irretroativa, em virtude do artigo 5º, inciso 36 da Constituição, não tendo incidência, a tese é muito clara, não tendo incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem tampouco durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Então, diante desse entendimento, a assertiva correta é a assertiva D. O magistrado deverá rejeitar a tese defensiva e prosseguir a execução, pois a revogação da modalidade culposa do ato da improbidade administrativa, promovida pela Lei 14.230, é irretroativa, de modo que os seus efeitos não têm incidência em relação à eficácia da coisa julgada, nem durante o processo de execução das penas e seus incidentes. Seria aí a assertiva D de dado o gabarito da nossa questão. E a última questão, acho que é a última, né?
Só confirmar aqui. Aliás, a antepenúltima, não, tem várias ainda. Eu vou extrapolar um pouquinho o tempo. A questão 24. Caso servidor público federal, no exercício das funções, praticou ato de improbidade, ato de subordinação grave em serviço, que foi categoricamente comprovado no curso de regular processo administrativo disciplinar, que ensejou a imposição de pena de demissão ao servidor. Então a questão fala que o Carlos é um servidor federal, que ele praticou a conduta de insubordinação grave em serviço e que acabou sendo demitido, né? Essa apuração se deu em irregular processo administrativo. Inconformado, Carlos ajuiza ação judicial pleiteando a reforma da decisão administrativa, a fim de que lhe seja aplicada a penalidade disciplinar menos gravosa, que no âmbito federal é advertência ou suspensão. Haja vista que comprovou nunca ter sido anteriormente sancionado, nem mesmo respondido à PAD, além de que constam em sua folha de antecedentes de assentamento funcional 2 elogios. Com base na Lei 8.112 de 90 e na jurisprudência do STJ, o magistrado deve julgar a pretensão de Carlos. Vejam, questionamento muito importante, vocês como futuros magistrados e magistradas certamente vão enfrentar esse tipo de indagação. O servidor é excelente, inclusive ele tem 2 elogios, mas em um momento específico, né, por uma situação específica, às vezes um desequilíbrio naquele momento, ele pratica uma insubordinação grave. A Lei 8.112 dispõe que a insubordinação grave é causa de demissão. E ele foi demitido. Foi apurada a responsabilidade dele e ele foi demitido. Só que ele diz que o histórico dele é muito bom. E que nesse caso, apesar da lei determinar que a insubordinação grave é causa de demissão, ele deveria sofrer uma penalidade menos grave, porque ele sempre foi um bom servidor. Gente, isso já foi objeto de questionamento judicial na vida concreta. E o que é que o STJ acabou concluindo como sendo adequado entender? Súmula 650. A autoridade administrativa não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena de demissão, pena diversa de demissão, quando caracterizadas as hipóteses previstas no artigo 132 da Lei 8.112 de 90. A insubordinação grave é prevista no artigo 132 como uma causa de demissão. Então, ainda que o servidor seja um servidor com um bom histórico funcional, ainda que no assentamento dele constem elogios, ainda assim não há discricionariedade. O coração dessa súmula diz isso. Não há discricionariedade. Deve-se aplicar a pena de demissão. Não só para essa situação, mas para outras situações, como, por exemplo, improbidade. A improbidade também é apontada no artigo 132 como uma causa de demissão. Então, não é possível haver aí escolha entre outras penalidades. Portanto, o gabarito, letra E. Improcedente, pois a autoridade administrativa que impôs a sanção disciplinar agiu corretamente, uma vez que não dispõe de discricionariedade para aplicar ao servidor pena diversa de demissão quando caracterizadas as hipóteses legais dessa sanção. Gabarito, letra E. Questão 25. O município Alfa instaurou processo administrativo visando a contratação que tem por objeto a coleta, o processamento e a comercialização de resíduos sólidos urbanos recicláveis ou reutilizáveis em áreas com sistema de coleta seletiva de lixo. No curso do processo, restou identificada a cooperativa Delta, formada exclusivamente de pessoas físicas de baixa renda, reconhecidas pelo poder público como catadores de materiais recicláveis com o uso de equipamentos compatíveis com as normas técnicas, ambientais e de saúde pública. Assim, a municipalidade está em vias de efetivar a contratação direta, portanto, sem licitação, da cooperativa Delta, sem prévio processo licitatório mediante dispensa de licitação. A sociedade empresária Beta, que atua no ramo de resíduos sólidos e possui um aterro sanitário legalizado, inclusive com a devida licença ambiental, pretende ser contratada para o mesmo objeto antes descrito e ajuizou ação judicial pleiteando em sede da tutela de urgência inibitória a proibição de contratação do serviço pretendido pelo município Alfa sem prévia licitação. Concluídos os autos, o magistrado, atento à Lei 14.133, deve. Vejam, resumidamente, essa questão é letra da lei, né, assim como outras questões aqui do ENAM,
E ela cobra uma hipótese de contratação direta que está prevista no artigo 75, inciso 4, a linha J da Lei 14.133. Essa situação descrita na questão é a hipótese de licitação dispensável. Marcos, tem outro item que fala de licitação inexigível. Se vocês lerem os itens, vocês vão ver que o outro item fala de inexigível. Qual a diferença? A diferença é básica. Inexigível, competição inviável. Não dá para fazer licitação. Exemplo, fornecedor exclusivo. Não é o caso. Nesse caso, é possível haver competitividade. Dispensável, quando é possível haver competição. Então, materialmente, é possível licitar, mas o legislador dispensa, o poder público dispensa a administração pública de licitar. Esse caso é um caso de dispensa. E ele se enquadra aí nesse artigo 75, inciso 4, a linha J da Lei 14.133. É a assertiva E. Então, o juiz deverá indeferir a liminar, pois a contratação pretendida pelo município alfa é possível mediante dispensa de licitação por expressa previsão legal. Quer dizer, isso aqui não é nem jurisprudência, né? É letra da lei, desde que seja instituída com os documentos indicados na legislação de regência. Então, gabarito, letra I de elefante. E agora, a nossa última questão, que diz o seguinte. Na capital do estado alfa, profissionais da área de saúde realizaram manifestação pública por melhores condições de trabalho e salariais. Criminosos se infiltraram no meio da passeata para subtrair pertences, deve ser pertences, né? Acho que a equipe deve ter colocado errado. Para subtrair pertences dos manifestantes, em especial aparelhos celulares, ocasião em que a polícia militar chegou ao local para reprimir os delitos. Então nós temos aqui uma situação de manifestação pública por profissionais da área de saúde e a polícia militar interviu lá na situação. Durante a atuação da polícia, Pedro, jornalista que cobriu o evento, apesar de não ter descumprido ostensiva e clara advertência quanto ao acesso a áreas definidas como de grave risco à sua integridade física, então Pedro não foi aí imprudente, né? Ele não desrespeitou a advertência quanto ao acesso à área do conflito, acabou sendo lesionado por ter sido atingido pelo cacetete arremessado por um policial militar em situação de evidente tumulto entre policiais e manifestantes. Diante do documentado dano material que sofreu por ter seu braço quebrado, Pedro ajuizou a ação indenizatória em face do estado alfa. Após o regular curso processual, o feito foi concluído para a sentença e o magistrado, observando a jurisprudência do STF, deve julgar a pretensão indenizatória de Pedro. Essa questão, gente, é a cópia ou copia e cola, digamos, da tese 1055. A tese 1055 fala exatamente dessa situação. Trata ou fala que é responsabilidade do Estado objetiva, com base no 37, parágrafo 6 da Constituição, em relação ao profissional da imprensa que é ferido por agentes policiais, no caso foi um cacetete, né, em manifestação em que haja tumulto ou conflito entre policiais e manifestantes, é o caso, policiais e os manifestantes da área de saúde, cabe à excludente da responsabilidade da culpa exclusiva da vítima nas hipóteses em que o profissional de imprensa descumprir ostensiva e clara advertência sobre o acesso a áreas delimitadas. Então, o que o entendimento está dizendo? Olha, o Estado responde por esses danos, a não ser que o profissional da imprensa, no caso é Pedro, tenha desrespeitado a orientação ostensiva e clara no sentido de não adentrar na área de conflito. Então, para aqui, aqui você não pode passar. Está tendo ali um conflito, inclusive com arma. Se você entrar, você vai poder ser prejudicado por isso, moralmente, patrimonialmente. Se o jornalista desrespeitar esse limite, o Estado não responde, o que não é o caso. A questão deixa claro que Pedro não desrespeitou essa delimitação. Portanto, aplicando o tema, a tese 1055, o gabarito letra A. Então, essa ação deve ser julgada procedente diante da responsabilidade civil objetiva do Estado, não incidindo a excludente da responsabilidade da culpa exclusiva da vítima. E a gente só consegue concluir isso porque
o enunciado é claro nesse sentido, né? Ele fala, apesar de não ter descumprido ostensiva e clara advertência quanto ao acesso às áreas definidas como de grave risco à sua integridade física. Então não houve aí a excludente de responsabilidade, gabarito, letra A de aprovação. Ufa, muita coisa, mas conseguimos. Ultrapassei um pouquinho o tempo, mas deu para a gente concluir aí a resolução dessas questões. Qualquer dúvida que você tiver, vai lá no Instagram, me procura, @MarcosAurélioFreitas, que vai ser sempre um grande prazer conversar com vocês. Um grande abraço e até um próximo encontro. Tchau, tchau.